A paz do Senhor, queridos irmãos, se é a primeira vez que você está assistindo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, que o Senhor venha te proteger e que o Senhor venha te guardar. Querido, a palavra que eu trago hoje se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, que diz assim, ó: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por dois ou, quando muitos, três, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo, com Deus. E falem dois ou três profetas e outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele dando um conselho para que o culto venha a ser um culto organizado, porque a igreja de Coríntios era a igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo, mas estava havendo uma grande confusão lá, porque um levantava falando uma profecia ali, o outro levantava falando uma outra profecia ali, o outro começava a falar em língua estranha. Então, Paulo está ensinando a qual nós devemos o quê? Respeitar, tá? Respeitar quem está trazendo a palavra. Mas hoje em dia, irmão, você já viu os crentes? Chega na igreja, parece que a água da igreja é refrigerante. Não para ouvir a palavra. Se levanta, vai beber água, vai para o banheiro. Sabe, eu não estou dizendo aqui que você não pode ir no banheiro, que você não pode beber água. Pode. Mas no momento da palavra, temos que respeitar o pastor que levou horas para meditar, para orar, para trazer a palavra. E muitas vezes, irmãos, o inimigo ele faz isso. Ele tira a atenção das pessoas, porque talvez aquela palavra que o pastor está pregando, talvez é uma palavra-chave que vem tirar a pessoa de uma situação. E muitas vezes a pessoa não entende. E a pessoa ela não se comporta na igreja. Paulo está falando aqui para nós termos um culto, como se diz, em ordenança. Se alguém fala em língua estranha, fale consigo mesmo. Não precisa falar em voz alta, gritando. Se alguém tem alguma uma revelação, uma profecia, espera terminar a mensagem para depois falar. Não é verdade? Então, nós precisamos ter ordenança no nosso culto. Primeiramente, o louvor, a abertura do culto, o louvor, a adoração. Depois vem a liturgia, os anúncios, os dízimos e oferta. Depois, a palavra. Mas aqui estava, sabe, aquela confusão, um querendo levantar, um querendo falar mais do que o outro, um querendo ter uma revelação ali, já está falando. Não, calma. Porque Paulo está dizendo que os espíritos do profeta é sujeito a ele. Então, o culto tem que ser organizado, ter ordenança, ter sabedoria no momento de falar, na oportunidade que tiver. Porque senão, você já viu naquelas igrejas que vai, o pastor está pregando, é glória a Deus, é aleluia, você não entende a palavra, você não consegue ouvir a palavra. Então precisa ter ordenança na hora que o pastor está pregando, está falando, a gente tem que estar atento. Ouça o que o Espírito diz à igreja. É ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está trazendo para a igreja, irmãos. Mas tem muitos que na hora da mensagem
começa a falar, começa a fazer barulho, irmão, a palavra, irmão, a palavra é que nos sustenta, a palavra é que nos alimenta, a palavra é que nos ajuda, a palavra é que nos dá o fortalecimento, é a palavra de Deus, irmãos. Então nós precisamos ter o quê? Reverência. Está pregando? Vamos ouvir a palavra. É o momento da expectativa daquilo que Deus vai falar conosco. Então, Paulo está ensinando aqui a igreja de Coríntio para fazer as coisas com decência, com ordem, para que Deus possa usar as pessoas de maneira sábia, com sabedoria, com entendimento, para que a igreja venha edificar, para que a igreja venha crescer. Então, precisamos ter cuidado, irmãos, tá? Primeiramente, é estarmos atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja. É a palavra. Então, espero que você esteja numa igreja onde tenha ordenança, onde tenha revelações, mas que seja tudo na ordem certa, na hora certa, no momento certo, para que o nome do Senhor venha ser glorificado e a revelação que Ele der para a igreja possa entender e compreender. Amém? Então Paulo estava ensinando o povo da igreja de Coríntios e serve para nós também, para os dias atuais, para nós vermos o que o Senhor quer falar conosco, quer falar com a gente, e Ele fala através da palavra, Ele fala e Ele ainda usa seus vasos, tá? Seus homens de Deus, suas mulheres de Deus, seus profetas que buscam a presença do Senhor, mas tudo tem que ter uma ordenança, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja, em nome de Jesus. Amém?